Olá, tudo bem? Sou o professor Luiz Flávio e hoje a gente vai falar um pouco sobre as variedades linguísticas. Sabemos que vivemos em um país com uma grande extensão territorial e, devido a isso, possuímos várias formas de falar, várias formas de expressão, e cada região tem suas características próprias. A isso damos o nome de variedades linguísticas, sabendo que tivemos influência de vários povos e que vieram aqui para o Brasil no início da nossa formação linguística e que resultou nessa variedade, nessa constante de formas de falar, de formas de se expressar. Tendo em vista que cada um com a sua característica e cada um com a sua forma peculiar. Então, vamos dar início pegando em nosso material, colocando na página que faz referência a esse conteúdo e vamos dar início então à leitura. Variedades linguísticas. Diferentes variedades do português são faladas de norte a sul. Para entender essa grande variedade no modo de falar a mesma língua, é preciso olhar para a nossa história, para a maneira como o nosso idioma se formou. O português utilizado no Brasil recebeu influência de várias outras línguas e de várias outras culturas. O idioma trazido pelos colonizadores portugueses conviveu desde o início com dialetos e línguas de povos indígenas e africanos. Mais tarde, a língua foi influenciada também pelo idioma falado por italianos, japoneses, alemães e árabes, entre outros povos. O português que falamos hoje em dia, portanto, é resultado do contato com todas essas línguas e seus falantes. Temos então variedades regionais. Encontramos nas regiões brasileiras diversos modos de falar, as chamadas variedades regionais. Podemos perceber, quando viajamos pelo país, diferentes modos de pronunciar as palavras e até mesmo de nomear as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Mandioca, por exemplo, é chamada de macaxeira no norte e nordeste. No sul, a tangerina é chamada de bergamota. E aí, então, temos vários outros exemplos de coisas e formas que pronunciamos aqui de uma maneira e é conhecido em outras regiões do país com um nome ou com uma forma diferente de falar. Temos também, no contexto das variedades linguísticas, as variedades sociais, porque além das variedades regionais, há variedades sociais, que podem ocorrer quando pessoas de uma mesma região, mas diferentes idades, sexo ou classe social, apresentam diferenças no modo de falar. Por exemplo, os jovens criam formas para se comunicar que não são as que seus pais, avós ou professores utilizam. Para essa forma de falar, chamamos de gírias. Algumas gírias acabam fazendo parte do vocabulário da língua. Isso mostra como a língua pode ir se modificando com o tempo, em função das escolhas dos falantes de cada época. A gente vê até mesmo na forma de escrever, não é só na forma de falar. Hoje, quando a gente pega um texto, por exemplo, escrito pelas redes sociais, a gente pode perceber inúmeras abreviaturas que não fazem parte da norma culta. A gente tem também as variedades situacionais. Os usos de uma língua também podem variar de acordo com a situação em que estamos. Dependendo da circunstância ou da pessoa com quem falamos, por exemplo, empregamos um registro de maior ou menor formalidade. A esse tipo de variação na linguagem chamamos de variedade situacional. Essa variedade situacional, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Variedade situacional é a forma com que se fala
em um determinado momento ou uma determinada ocasião. Por exemplo, se hoje a gente está conversando de forma informal, em um meio onde tem vários colegas ou até mesmo com a nossa família, a gente usa um linguajar tradicional, que a gente usa nossas próprias palavras, vícios de linguagem e gírias. Já, por exemplo, quando você vai a uma entrevista de emprego ou você vai redigir uma redação para um concurso ou uma redação para a escola, devemos utilizar a norma culta. Professor, mas o que é então essa norma culta? A variação linguística é um fenômeno natural que ocorre em todas as línguas. Norma culta ou variedade padrão é como se chama a variedade linguística de maior prestígio em determinada comunidade. É comum que os falantes de uma comunidade linguística tenham a ideia que o seu próprio modo de falar seja o correto e que as outras formas sejam erradas. É importante ter cuidado para não fazer julgamentos negativos das variedades diferentes da que utilizamos. Debochar, fazer gozações com pessoas pelo modo com que elas falam é uma forma de preconceito. Trata-se de preconceito linguístico que ocorre quando alguém julga uma pessoa pela variedade linguística que ela utiliza. Então, pessoal, vamos aí dar uma reforçada no texto, fazer uma leitura mais complexa, mais uma leitura mais abrangente e vamos entrar então em debate junto ao professor de sala de aula para que esse assunto ele seja trabalhado e para que seja tirado toda e qualquer dúvida existente. Tudo bem? A gente vai ficando por aqui. Espero vocês no nosso próximo encontro. Bons estudos!